Could you elaborate on how the Punic Wars fundamentally reshaped Roman identity? Você poderia detalhar como as guerras púnicas remodelaram fundamentalmente a identidade romana? What lasting consequences stemmed from Sulla's proscriptions and his restructuring of the Republic? Quais consequências duradouras decorreram das proscrições de Sulla e da sua reestruturação da República? Isn't it remarkable how Julius Caesar's crossing of the Rubicon irrevocably altered the course of Roman governance? Não é notável como a travessia do Rubicão por Júlio César alterou irrevogavelmente o curso da governança romana? Considering the sheer scale, how did the reforms of Diocletian and Constantine impact the late Roman Empire? Considerando a vasta escala, como as reformas de Diocleciano e Constantino impactaram o Império Romano tardio? To what extent did the Gracchi brothers' attempts at land reform contribute to the decline of the Republic? Em que medida as tentativas de reforma agrária dos irmãos Graco contribuíram para o declínio da República? How significant was the Battle of Actium in establishing Augustus's principate and ending the Roman civil wars? Qual a importância da Batalha de Ácio para estabelecer o Principado de Augusto e pôr fim às guerras civis romanas? Was the reign of Nero truly as chaotic and destructive as historical accounts suggest? O reinado de Nero foi realmente tão caótico e destrutivo quanto os relatos históricos sugerem? What role did Roman engineering, specifically aqueducts and roads, play in the empire's expansion and administration? Qual papel a engenharia romana, especificamente aquedutos e estradas, desempenhou na expansão e administração do império? Considering its influence on law and governance, how did the 12 Tables shape Roman society? Considerando sua influência no direito e na governança, como as 12 tábuas moldaram a sociedade romana? How did the rise of Christianity challenge traditional Roman religious beliefs and social structures? Como a ascensão do cristianismo desafiou as crenças religiosas romanas tradicionais e as estruturas sociais? What were the key factors that led to the crisis of the 3rd century, and how did it nearly dismantle the empire? Quais foram os principais fatores que levaram à crise do século III e como ela quase desmantelou o império? To what degree did the reign of Trajan represent the peak of Roman territorial expansion and prosperity? Em que medida o reinado de Trajano representou o auge da expansão territorial e prosperidade romana? How did the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD impact Roman life and culture? Como a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. impactou a vida e a cultura romana? Considering its military innovations, how did the Marian reforms transform the Roman army? Considerando suas inovações militares, como as reformas marianas transformaram o exército romano? Was the assassination of Commodus a pivotal moment in the decline of the Antonine dynasty? O assassinato de Cômodo foi um momento crucial no declínio da dinastia Antonina? How did the policies of Hadrian, particularly his focus on consolidation and defense, differ from those of previous emperors? Como as políticas de Adriano, particularmente seu foco em consolidação e defesa, diferiram das dos imperadores anteriores? To what extent did the division of the Roman Empire into East and West contribute to its eventual fall? Em que medida a divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente contribuiu para sua eventual queda? Considering the cultural exchange, how did Rome's interactions with Greece shape its art, literature, and philosophy? Considerando a troca cultural, como as interações de Roma com a Grécia moldaram sua arte, literatura e filosofia? Wouldn't it be incredible to observe the construction of the Great Pyramid of Giza, just to understand the logistics?
Não seria incrível observar a construção da Grande Pirâmide de Gizé, só para entender a logística? The Library of Alexandria burning down feels like such a profound loss. Seeing it before, and perhaps even during, would be heartbreaking. A destruição da Biblioteca de Alexandria parece uma perda tão profunda. Vê-la antes e talvez até durante seria devastador. Imagine being present at the signing of the Magna Carta, a pivotal moment for individual liberties, wouldn't it? Imagine estar presente na assinatura da Magna Carta. Um momento crucial para as liberdades individuais, não seria? To witness the first performance of a Shakespeare play at the Globe, that would be utterly captivating. Testemunhar a primeira apresentação de uma peça de Shakespeare no The Globe, isso seria absolutamente cativante. The sheer scale of the Roman Colosseum during a gladiatorial contest is something pictures simply can't convey. A pura magnitude do Coliseu Romano durante uma disputa de gladiadores é algo que fotos simplesmente não conseguem transmitir. What an experience it would be to observe the Renaissance bloom in Florence, surrounded by such artistic genius. Que experiência seria observar o Renascimento florescer em Florença, cercada por tanto gênio artístico. The first moon landing feels like a defining moment for humanity. Being there to see it unfold would be awe-inspiring. O primeiro pouso na Lua parece um momento decisivo para a humanidade. Estar lá para vê-lo acontecer seria inspirador. Observing the Wright brothers' first flight at Kitty Hawk, a testament to human ingenuity and perseverance. Observando o primeiro voo dos irmãos Wright em Kitty Hawk, um testemunho da engenhosidade e perseverança humana. The fall of the Berlin Wall must have been an emotionally charged event, a symbol of freedom finally realized. A queda do Muro de Berlim deve ter sido um evento carregado de emoção, um símbolo da liberdade finalmente realizada. To be present during the French Revolution, witnessing such societal upheaval firsthand would be intense. Estar presente durante a Revolução Francesa, testemunhar uma agitação social tão grande em primeira mão seria intenso. The invention of the printing press by Gutenberg feels like a turning point in history. Seeing it happen would be fascinating. A invenção da prensa de impressão por Gutenberg parece um ponto de virada na história. Presenciar isso acontecer seria fascinante. What an experience to observe the coronation of Queen Elizabeth I, a powerful woman taking her throne. Que experiência observar a coroação da Rainha Elizabeth I, uma mulher poderosa assumindo seu trono. The discovery of penicillin by Alexander Fleming, witnessing that breakthrough would be truly remarkable. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming, testemunhar esse avanço seria verdadeiramente notável. To witness the building of Machu Picchu, a lost city hidden in the Andes Mountains, an incredible feat. Testemunhar a construção de Machu Picchu, uma cidade perdida escondida nas montanhas Andes, um feito incrível. The first voyage of Christopher Columbus, a controversial moment, but undeniably significant. A primeira viagem de Cristóvão Colombo, um momento controverso, mas inegavelmente significativo. Observing the meeting between Martin Luther King Jr. Observando a reunião entre Martin Luther King Jr. and President Kennedy, a powerful moment for civil rights. E o presidente Kennedy, um momento poderoso para os direitos civis. The eruption of Mount Vesuvius, burying Pompeii and Herculaneum, a terrifying but historically important event. A erupção do Monte Vesúvio, que soterrou Pompeia e Herculano, um evento aterrorizante mas historicamente importante. To witness the signing of the Declaration of Independence, a bold declaration of freedom and self-governance.
para testemunhar a assinatura da Declaração de Independência, uma declaração ousada de liberdade e autogoverno. Considering the sheer volume of propaganda, perhaps the English Reformation gets a bad rap. Considerando o volume enorme de propaganda, talvez a reforma inglesa tenha uma má reputação. Isn't it fascinating how often the Bronze Age collapse is simplified to just one cause? Não é fascinante como frequentemente o colapso da Idade do Bronze é simplificado para apenas uma causa? The narrative surrounding the French Revolution frequently overlooks the role of women, doesn't it? A narrativa em torno da Revolução Francesa frequentemente ignora o papel das mulheres, não é mesmo? One could argue that Victorian England's complexities are often reduced to prudish stereotypes. Poderia-se argumentar que as complexidades da Inglaterra vitoriana são frequentemente reduzidas a estereótipos puritanos. Do people truly grasp the nuances of the Byzantine Empire, or is it just seen as a faded echo of Rome? As pessoas realmente compreendem as nuances do Império Bizantino, ou ele é apenas visto como um eco desvanecido de Roma? The pre-Columbian Americas are often presented as lacking sophistication, which is demonstrably untrue. As Américas pré-colombianas são frequentemente apresentadas como carentes de sofisticação, o que é demonstradamente falso. Perhaps the interwar period between World War I and World War II doesn't receive enough attention for its radical shifts. Talvez o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial não receba atenção suficiente por suas mudanças radicais. It strikes me as odd how little focus there is on the impact of climate change during the Dark Ages. Acho estranho a pouca atenção dada ao impacto das mudanças climáticas durante a Idade Média. The story of the Silk Road often centers on trade, but what about the cultural exchange? A história da Rota da Seda frequentemente se concentra no comércio, mas e a troca cultural? Surely the history of ancient Egypt is far more than just pyramids and pharaohs. Certamente a história do Egito Antigo é muito mais do que apenas pirâmides e faraós. The Cold War's proxy conflicts are frequently overshadowed by the US-Soviet rivalry, don't you think? Os conflitos indiretos da Guerra Fria são frequentemente ofuscados pela rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, você não acha? The impact of the Mongol Empire on global trade is consistently underestimated. O impacto do Império Mongol no comércio global é consistentemente subestimado. Wouldn't you agree that the history of seafaring during the Age of Exploration is often romanticized? Você não concorda que a história da navegação durante a Era dos Descobrimentos é frequentemente romantizada? The complexities of feudal Japan are frequently lost in depictions of samurai and shoguns. As complexidades do Japão feudal são frequentemente perdidas nas representações de samurais e shoguns. It's a shame how the achievements of female rulers in ancient Mesopotamia are often overlooked. É uma pena como as conquistas de governantes mulheres na antiga Mesopotâmia são frequentemente ignoradas. The narrative around the scramble for Africa rarely acknowledges African agency, doesn't it? A narrativa em torno da partilha da África raramente reconhece a agência africana, não é mesmo? Perhaps the early Renaissance is too often viewed through a purely Italian lens. Talvez o Renascimento inicial seja visto com muita frequência através de uma perspectiva puramente italiana. The story of the Han Dynasty in China deserves more recognition outside of academic circles. A história da dinastia Han na China merece mais reconhecimento fora dos círculos acadêmicos.
Considering the limited archaeological evidence, how accurately can we reconstruct women's lives in Mesopotamia? Considerando as evidências arqueológicas limitadas, quão precisamente podemos reconstruir a vida das mulheres na Mesopotâmia? Isn't it fascinating that female deities often held positions of power in ancient Egypt, reflecting a potentially higher status for women? Não é fascinante o fato de que divindades femininas frequentemente ocupavam posições de poder no Egito Antigo, refletindo um status potencialmente mais elevado para as mulheres? What impact did the legal codes of Hammurabi have on the rights and restrictions placed upon Babylonian women? Qual impacto os códigos legais de Hammurabi tiveram sobre os direitos e restrições impostas às mulheres babilônicas? To what extent did societal expectations surrounding motherhood define a woman's role in ancient Greece? Em que medida as expectativas sociais em torno da maternidade definiram o papel de uma mulher na Grécia Antiga? Could the prominence of priestesses in Minoan society suggest a more egalitarian structure than previously believed? A proeminência de sacerdotisas na sociedade minoica poderia sugerir uma estrutura mais igualitária do que se acreditava anteriormente? The contributions of women like Hypatia demonstrate intellectual capabilities often overlooked in historical narratives, don't they? As contribuições de mulheres como Hipátia demonstram capacidades intelectuais frequentemente negligenciadas nas narrativas históricas, não é mesmo? How did the practice of veiling affect women's visibility and agency in ancient Rome? Como a prática do véu afetou a visibilidade e a autonomia das mulheres na Roma Antiga? Were there significant differences in the experiences of elite versus common women within the Inca Empire? Houve diferenças significativas nas experiências das mulheres da elite em comparação com as mulheres comuns dentro do Império Inca? Considering the evidence, how much influence did queens like Nefertiti truly wield in ancient Egypt? Considerando as evidências, quanta influência rainhas como Nefertiti realmente exerceram no Antigo Egito? What role did women play in the economic life of ancient civilizations, beyond domestic duties? Qual o papel das mulheres na vida econômica das civilizações antigas, além das tarefas domésticas? The stories surrounding Boudica reveal a powerful female leader, but how representative was her experience of Celtic women? As histórias em torno de Boudica revelam uma líder feminina poderosa, mas quão representativa era sua experiência das mulheres celtas? To what degree did religious beliefs shape the perception and treatment of women in ancient China? Em que medida as crenças religiosas moldaram a percepção e o tratamento das mulheres na China antiga? What challenges do historians face when attempting to recover the voices of enslaved women in antiquity? Quais desafios os historiadores enfrentam ao tentar recuperar as vozes de mulheres escravizadas na antiguidade? Considering the available sources, how did ancient notions of female beauty impact women's lives and status? Considerando as fontes disponíveis, como as noções antigas de beleza feminina impactaram a vida e o status das mulheres? How did the development of agriculture affect the roles and responsibilities of women in early civilizations? Como o desenvolvimento da agricultura afetou os papéis e responsabilidades das mulheres nas civilizações antigas? Were there instances of female rulers or political figures challenging patriarchal norms in ancient India? Houve casos de governantes ou figuras políticas femininas desafiando as normas patriarcais na Índia antiga? The archaeological discoveries at Pompeii offer glimpses into the daily lives of Roman women, don't they? As descobertas arqueológicas em Pompeia oferecem vislumbres da vida cotidiana das mulheres romanas, não é mesmo? What can we learn about ancient female spirituality through the study of goddesses and religious rituals?
O que podemos aprender sobre a espiritualidade feminina antiga através do estudo de deusas e rituais religiosos? Considering the sheer volume of biased accounts, can we truly pinpoint objective historical truth? Considerando o grande volume de relatos tendenciosos, podemos realmente identificar a verdade histórica objetiva? Isn't it fascinating how easily symbols become imbued with entirely manufactured meaning during times of conflict? Não é fascinante como símbolos se tornam facilmente imbuídos de significado totalmente fabricado em tempos de conflito? The deliberate distortion of facts to rally public support feels particularly insidious when examining wartime narratives. A distorção deliberada de fatos para angariar apoio público parece particularmente insidiosa ao examinar narrativas de guerra. To what extent do victors control the stories that are ultimately remembered and passed down through generations? Em que medida os vencedores controlam as histórias que são finalmente lembradas e transmitidas de geração em geração? One wonders if future historians will dissect our current media landscape with the same critical eye. Alguém se pergunta se futuros historiadores irão dissecar nosso cenário mediático atual com o mesmo olhar crítico. Perhaps propaganda isn't simply about lies, but rather a selective framing of existing realities. Talvez propaganda não seja simplesmente sobre mentiras, mas sim um enquadramento seletivo de realidades existentes. Do you think the accessibility of information in the digital age makes us more or less susceptible to propaganda? Você acha que a acessibilidade à informação na era digital nos torna mais ou menos suscetíveis à propaganda? It's unsettling how quickly narratives can be constructed and disseminated, even without concrete evidence. É perturbador como narrativas podem ser construídas e disseminadas rapidamente, mesmo sem evidências concretas. The power of repetition in reinforcing a particular viewpoint shouldn't be underestimated, should it? O poder da repetição em reforçar um determinado ponto de vista não deve ser subestimado, não é mesmo? How often are historical figures simplified into archetypes to serve a specific ideological purpose? Com que frequência figuras históricas são simplificadas em arquétipos para servir a um propósito ideológico específico? Considering the role of censorship, what voices have been systematically excluded from mainstream historical accounts? Considerando o papel da censura, quais vozes foram sistematicamente excluídas dos relatos históricos tradicionais? Isn't it remarkable how propaganda can shape not only what people believe, but also how they feel about the past? Não é notável como a propaganda pode moldar não apenas o que as pessoas acreditam, mas também como elas se sentem sobre o passado? The use of emotional appeals in historical storytelling seems particularly effective, doesn't it? O uso de apelos emocionais na narrativa histórica parece particularmente eficaz, não é mesmo? To what degree does national identity rely on a shared, and often curated, historical narrative? Em que medida a identidade nacional depende de uma narrativa histórica compartilhada, e frequentemente selecionada? One could argue that all history is, to some extent, a form of storytelling, and therefore susceptible to bias. Poderia-se argumentar que toda a história é, em certa medida, uma forma de contar histórias, e, portanto, suscetível a vieses. Perhaps the most dangerous propaganda isn't overt falsehoods, but rather omissions and silences. Talvez a propaganda mais perigosa não sejam falsidades abertas, mas sim omissões e silêncios. Isn't it a sobering thought that the facts we learn in school are often carefully selected interpretations? Não é um pensamento assustador o fato de que os fatos que aprendemos na escola são frequentemente interpretações cuidadosamente selecionadas?
The manipulation of historical memory for political gain feels like a recurring pattern throughout time. A manipulação da memória histórica para ganho político parece um padrão recorrente ao longo do tempo. Perhaps the Renaissance would have begun centuries earlier, fueled by rediscovered texts. Talvez o Renascimento tivesse começado séculos antes, impulsionado por textos redescobertos. Considering the sheer volume of lost knowledge, advancements in mathematics could have been dramatically accelerated. Considerando o volume enorme de conhecimento perdido, os avanços em matemática poderiam ter sido dramaticamente acelerados. Wouldn't it be fascinating to know what medical breakthroughs were contained within its scrolls? Não seria fascinante saber quais avanços médicos estavam contidos em seus pergaminhos? The political landscape of the Roman Empire might have unfolded very differently with access to that wisdom. O cenário político do Império Romano poderia ter se desenrolado de maneira muito diferente com acesso a essa sabedoria. Speculation abounds regarding lost plays and poems, forever silencing voices of antiquity. Especulações abundam sobre peças e poemas perdidos, silenciando para sempre as vozes da antiguidade. It's conceivable that our understanding of ancient engineering would be far more sophisticated today. É concebível que nossa compreensão da engenharia antiga fosse muito mais sofisticada hoje. Imagine the impact on cartography if detailed maps hadn't been consumed by flames. Imagine o impacto na cartografia se mapas detalhados não tivessem sido consumidos pelas chamas. The development of philosophical thought could have taken entirely unexpected turns. O desenvolvimento do pensamento filosófico poderia ter tomado rumos totalmente inesperados. Lost histories of lesser-known civilizations might now be prominent narratives. Histórias perdidas de civilizações menos conhecidas podem agora ser narrativas proeminentes. One wonders if alternative religious interpretations would have gained traction. Alguém se pergunta se interpretações religiosas alternativas teriam ganhado força. Could the Dark Ages have been significantly shorter, or even avoided altogether? As idades trevas poderiam ter sido significativamente mais curtas, ou até mesmo evitadas por completo. The preservation of ancient legal codes could have shaped modern jurisprudence. A preservação dos códigos legais antigos poderia ter moldado a jurisprudência moderna. It's a sobering thought, so much potential knowledge irrevocably lost to time. É um pensamento assustador, tanto conhecimento potencial perdido irrevogavelmente para o tempo. Perhaps the scientific revolution would have occurred with a completely different set of foundational principles. Talvez a revolução científica tivesse ocorrido com um conjunto completamente diferente de princípios fundamentais. The study of astronomy could be centuries ahead if those observations hadn't vanished. O estudo da astronomia poderia estar séculos à frente se essas observações não tivessem desaparecido. It's difficult to fathom the extent of lost botanical and agricultural knowledge. É difícil compreender a extensão do conhecimento botânico e agrícola perdido. The art world would undoubtedly be unrecognizable, lacking those foundational influences. O mundo da arte seria, sem dúvida, irreconhecível faltando essas influências fundamentais. What if detailed accounts of lost technologies had survived, altering our industrial path? E se relatos detalhados de tecnologias perdidas tivessem sobrevivido, alterando nosso caminho industrial? Considering the sheer scale of his empire, wasn't Genghis Khan fundamentally a logistical genius?
Considerando a vasta escala de seu império, Gengis Khan não foi fundamentalmente um gênio logístico? The Pax Mongolica certainly fostered trade and cultural exchange, but at what cost to local populations? A Pax Mongolica certamente fomentou o comércio e a troca cultural, mas a que custo para as populações locais? To label him solely a destroyer ignores the legal code, the Yasa, he implemented across his domains. Rotulá-lo apenas como um destruidor ignora o código legal, o Yasa que ele implementou em seus domínios. Wasn't the unification of Mongol tribes a prerequisite for any subsequent expansion, making him a nation builder first? A unificação das tribos mongóis não foi um pré-requisito para qualquer expansão subsequente, tornando-o um construtor de nação primeiro? The brutality employed during conquests is undeniable. How do we reconcile that with any positive contributions? A brutalidade empregada durante as conquistas é inegável. Como conciliar isso com quaisquer contribuições positivas? Did the Mongol Empire's collapse ultimately demonstrate inherent weaknesses in its foundational structure? O colapso do Império Mongol demonstrou, em última análise, fraquezas inerentes em sua estrutura fundamental? One could argue that his military innovations profoundly impacted warfare for centuries afterward. Poderia-se argumentar que suas inovações militares impactaram profundamente a guerra por séculos depois. The impact on Persia, particularly the destruction of Baghdad, remains a deeply controversial aspect of his reign. O impacto na Pérsia, particularmente a destruição de Bagdá, permanece um aspecto profundamente controverso do seu reinado. Considering the long-term effects on Russia, was Mongol rule a period of stagnation or transformation? Considerando os efeitos a longo prazo na Rússia, o domínio mongol foi um período de estagnação ou transformação. To what extent did the empire facilitate the spread of ideas and technologies between East and West? Em que medida o Império facilitou a disseminação de ideias e tecnologias entre o Oriente e o Ocidente? The stories surrounding his early life, hardship, betrayal, resilience, surely shaped his worldview. As histórias em torno de sua vida inicial, dificuldades, traição, resiliência, certamente moldaram sua visão de mundo. Was the emphasis on meritocracy within the Mongol army a progressive element for its time? A ênfase na meritocracia dentro do exército mongol foi um elemento progressista para sua época? The empire's administrative practices, while often ruthless, were remarkably efficient. As práticas administrativas do Império, embora frequentemente implacáveis, eram notavelmente eficientes. How did the Mongol emphasis on religious tolerance differ from contemporary European practices? Como a ênfase mongol na tolerância religiosa diferia das práticas europeias contemporâneas? The devastation wrought upon China during his conquests is a significant point of contention. A devastação causada na China durante suas conquistas é um ponto significativo de discórdia. Was the empire's fragmentation inevitable given its vast size and diverse populations? A fragmentação do império era inevitável, considerando seu vasto tamanho e populações diversas? The impact on art and literature during the Mongol period is often overlooked, isn't it? O impacto na arte e literatura durante o período mongol é frequentemente negligenciado, não é? Considering his impact on global trade routes, was Genghis Khan a precursor to globalization? Considerando seu impacto nas rotas comerciais globais, Gengis Khan foi um precursor da globalização? Considering the economic disparities, a compromise on tariffs might have delayed secession, perhaps indefinitely.
Considerando as disparidades econômicas, um compromisso sobre tarifas poderia ter adiado a secessão, talvez indefinidamente. Wouldn't a more gradual emancipation plan, coupled with federal compensation to slaveholders, have altered the course of events? Um plano de emancipação mais gradual, aliado a uma compensação federal aos proprietários de escravos, não teria alterado o curso dos eventos? The Compromise of 1850 felt like a temporary bandage on a festering wound, didn't it? O compromisso de 1850 pareceu um curativo temporário em uma ferida infeccionada, não foi? Speculating about Lincoln not being elected is fascinating. How different would the political landscape have been? Especular sobre Lincoln não ter sido eleito é fascinante. Como seria diferente o cenário político? Perhaps a stronger federal response to events like Bleeding Kansas could have prevented escalation. Talvez uma resposta federal mais forte a eventos como o Kansas sangrento pudesse ter evitado a escalada. What if the Dred Scott decision had gone the other way? Would that have satisfied abolitionists or further inflamed tensions? E se a decisão Dred Scott tivesse ido para o lado oposto, isso teria satisfeito os abolicionistas ou inflamado ainda mais as tensões? It's conceivable that a different outcome in the 1860 election, even without Lincoln, could have averted war. É concebível que um resultado diferente na eleição de 1860, mesmo sem Lincoln, poderia ter evitado a guerra. The Kansas-Nebraska Act seems like such a pivotal misstep. Removing the Missouri Compromise line was incredibly risky. A lei do Kansas-Nebraska parece um erro tão crucial. Remover a linha de compromisso do Missouri foi incrivelmente arriscado. Had John Brown's raid been more successful, or perhaps less inflammatory, could it have sparked a wider conflict sooner? Se a invasão de John Brown tivesse sido mais bem-sucedida, ou talvez menos inflamatória, poderia ter desencadeado um conflito mais amplo mais cedo? One wonders if the Fugitive Slave Act, with its harsh provisions, ultimately pushed more people towards radicalization. Alguém se pergunta se a lei do escravo fugitivo, com suas disposições severas, acabou empurrando mais pessoas para a radicalização. Could a different interpretation of states' rights have fostered greater national unity? Uma interpretação diferente dos direitos dos estados poderia ter promovido maior unidade nacional? The issue of expanding slavery into the territories was a constant source of friction. Could that have been resolved peacefully? A questão da expansão da escravidão para os territórios era uma fonte constante de atrito. Isso poderia ter sido resolvido pacificamente? It's interesting to consider how European powers might have intervened if the war had dragged on longer. É interessante considerar como as potências europeias poderiam ter intervindo se a guerra tivesse durado mais tempo. A more forceful push for colonization, sending freed slaves elsewhere, seems a tragically flawed but often discussed alternative. Um impulso mais forte pela colonização, enviando escravos libertos para outros lugares, parece uma alternativa tragicamente falha, mas frequentemente discutida. Had Stephen Douglas won the presidency, would his popular sovereignty approach have been enough to hold the Union together? Se Stephen Douglas tivesse vencido a presidência, sua abordagem de soberania popular teria sido suficiente para manter a União unida? The election of 1860 was so fractured, a different candidate emerging from one of the splinter parties could have changed everything. A eleição de 1860 foi tão fragmentada. Um candidato diferente surgindo de um dos partidos dissidentes poderia ter mudado tudo. Considering the political climate, a national referendum on slavery might have revealed deeper divisions or unexpected consensus.
Considerando o clima político, um referendo nacional sobre a escravidão poderia ter revelado divisões mais profundas ou consensos inesperados. Perhaps if the South had focused more on economic diversification, its dependence on slavery wouldn't have been so absolute. Talvez se o Sul tivesse focado mais na diversificação econômica, sua dependência da escravidão não teria sido tão absoluta. Considering the sheer scale of mortality, how drastically did labor systems shift following the Black Death? Considerando a enorme escala de mortalidade, como os sistemas de trabalho mudaram drasticamente após a peste negra? The decimation of skilled artisans must have created unique challenges for ongoing construction projects, wouldn't you agree? A dizimação de artesãos qualificados deve ter criado desafios únicos para os projetos de construção em andamento, você não concorda? Was the flagellant movement a direct consequence of religious anxieties amplified by the plague's devastation? O movimento flagelante foi uma consequência direta das ansiedades religiosas amplificadas pela devastação da peste? To what extent did the Black Death contribute to a decline in feudalism's power structure? Em que medida a peste negra contribuiu para o declínio da estrutura de poder do feudalismo? It's fascinating how the plague inadvertently spurred advancements in medical understanding, despite its horrors. É fascinante como a peste impulsionou inadvertidamente avanços na compreensão médica, apesar de seus horrores. Did perceptions of death and mortality fundamentally change for those who survived the Black Death? As percepções de morte e mortalidade mudaram fundamentalmente para aqueles que sobreviveram à peste negra? The economic repercussions were immense, weren't they? A complete disruption of trade networks and agricultural production? As repercussões econômicas foram imensas, não foram uma completa disrupção das redes de comércio e da produção agrícola? One wonders about the psychological toll on communities witnessing such widespread loss. Alguém se pergunta sobre o impacto psicológico nas comunidades que testemunham perdas tão generalizadas. How did noble families attempt to maintain control amidst a shrinking workforce? Como as famílias nobres tentaram manter o controle em meio a uma força de trabalho em declínio? The Statute of Labour seems like a desperate attempt to freeze wages. Did it have any lasting effect? O Estatuto dos Trabalhadores parece uma tentativa desesperada de congelar salários. Teve algum efeito duradouro? Could the Black Death be seen as a catalyst for social mobility, with opportunities opening up due to population decline? A peste negra poderia ser vista como um catalisador para a mobilidade social, com oportunidades surgindo devido ao declínio populacional? It's remarkable how quickly new religious orders emerged, attempting to provide care and solace during the crisis. É notável a rapidez com que novas ordens religiosas surgiram, tentando oferecer cuidado e consolo durante a crise. The artistic representations of death became much more prominent after the plague, a clear reflection of societal anxieties. As representações artísticas da morte se tornaram muito mais proeminentes após a peste, um claro reflexo das ansiedades sociais. Did the Black Death influence the development of public health measures, even in rudimentary forms? A peste negra influenciou o desenvolvimento de medidas de saúde pública, mesmo em formas rudimentares? The impact on women's roles is often overlooked. Did they experience increased opportunities or greater burdens? O impacto nos papéis das mulheres é frequentemente negligenciado, elas experimentaram maiores oportunidades ou encargos mais pesados. Considering the loss of clergy, how was religious life affected in smaller towns and villages? Considerando a perda de clérigos, como a vida religiosa foi afetada em cidades e vilas menores?
The plague's impact wasn't uniform across Europe, was it? Regional variations must have been significant. O impacto da peste não foi uniforme em toda a Europa, não é mesmo? As variações regionais devem ter sido significativas. It's chilling to think about the long-term demographic consequences, generations lost and a reshaped population. É assustador pensar nas consequências demográficas de longo prazo, gerações perdidas e uma população remodelada. Perhaps prolonged drought conditions significantly stressed their agricultural systems. Talvez condições prolongadas de seca tenham estressado significativamente seus sistemas agrícolas. Considering the complex political landscape, constant warfare between city-states likely weakened overall stability. Considerando o complexo cenário político, a guerra constante entre cidades-estado provavelmente enfraqueceu a estabilidade geral. It's fascinating to note how deforestation, driven by population growth, may have contributed to ecological decline. É fascinante observar como o desmatamento, impulsionado pelo crescimento populacional, pode ter contribuído para o declínio ecológico. Evidence suggests overpopulation placed immense strain on available resources throughout the Mayan territories. Evidências sugerem que a superpopulação exerceu imensa pressão sobre os recursos disponíveis em todo o território maia. The disruption of trade routes, possibly due to internal conflicts or external pressures, could have had devastating economic consequences. A interrupção das rotas comerciais, possivelmente devido a conflitos internos ou pressões externas, poderia ter tido consequências econômicas devastadoras. One must consider the potential impact of climate change beyond just drought, like shifts in rainfall patterns. É preciso considerar o impacto potencial das mudanças climáticas além da seca, como as alterações nos padrões de chuva. Did a series of severe volcanic eruptions contribute to widespread crop failure and societal unrest? Uma série de erupções vulcânicas severas contribuiu para a falha generalizada das colheitas e a agitação social? The role of social stratification, with a powerful elite potentially exploiting the common population, deserves scrutiny. O papel da estratificação social com uma elite poderosa potencialmente explorando a população comum merece escrutínio. It's conceivable that disease outbreaks, perhaps introduced through trade networks, decimated the population. É concebível que surtos de doenças, talvez introduzidos através de redes comerciais, tenham dizimado a população. A decline in innovation and adaptation to changing environmental conditions may have played a crucial part. Uma diminuição na inovação e adaptação às mudanças nas condições ambientais pode ter desempenhado um papel crucial. The increasing power of certain city-states at the expense of others likely created imbalances and resentment. O crescente poder de certas cidades-estado em detrimento de outras provavelmente criou desequilíbrios e ressentimentos. Could a combination of factors, rather than one single cause, have been responsible for the collapse? Uma combinação de fatores, em vez de uma única causa, poderia ter sido responsável pelo colapso? The impact of prolonged periods of political instability on food production shouldn't be underestimated. O impacto de períodos prolongados de instabilidade política na produção de alimentos não deve ser subestimado. It's interesting to ponder whether a loss of faith in their religious beliefs contributed to societal breakdown. É interessante ponderar se uma perda de fé em suas crenças religiosas contribuiu para a desintegração social. The intricate Mayan calendar system, while impressive, may have inadvertently created vulnerabilities during times of crisis. O intrincado sistema de calendário maia, embora impressionante, pode ter inadvertidamente criado vulnerabilidades em tempos de crise.
Perhaps the burden of constant construction projects, temples, pyramids, diverted resources from essential needs. Talvez o fardo de projetos constantes de construção, templos, pirâmides, tenha desviado recursos de necessidades essenciais. Considering their reliance on maize agriculture, any widespread crop disease would have been catastrophic. Considerando sua dependência da agricultura do milho, qualquer doença generalizada nas plantações teria sido catastrófica. The complex interplay between environmental factors and human actions is truly compelling when examining this period. A complexa interação entre fatores ambientais e ações humanas é verdadeiramente fascinante ao examinar este período. Considering the ideological chasm, was a clash between East and West truly inevitable? Considerando o abismo ideológico, um conflito entre Oriente e Ocidente era realmente inevitável? The domino theory heavily influenced U.S. policy. To what extent did it exacerbate tensions? A teoria do dominó influenciou fortemente a política dos Estados Unidos. Em que medida ela exacerbou as tensões? Wouldn't a more nuanced understanding of Soviet motivations have prevented the arms race? Um entendimento mais matizado das motivações soviéticas não teria evitado a corrida armamentista? Perhaps focusing on economic cooperation instead of military buildup could have altered the course of events. Talvez focar na cooperação econômica em vez do aumento militar pudesse ter alterado o curso dos eventos. Do you think the formation of NATO was a defensive necessity or an aggressive provocation? Você acha que a formação da OTAN foi uma necessidade defensiva ou uma provocação agressiva? The Cuban Missile Crisis brought the world to the brink. Could de-escalation have occurred sooner? A crise dos mísseis de Cuba levou o mundo à beira do abismo. A desescalada poderia ter ocorrido mais cedo? Was proxy warfare a more sustainable, albeit devastating, alternative to direct confrontation? A guerra por procuração foi uma alternativa mais sustentável, embora devastadora, à confrontação direta? The space race symbolized the Cold War. Did it fuel competition or inspire innovation? A corrida espacial simbolizou a Guerra Fria. Ela alimentou a competição ou inspirou a inovação? Considering internal pressures within both superpowers, was the conflict a distraction from domestic issues? Considerando as pressões internas dentro de ambas as superpotências, o conflito foi uma distração dos problemas domésticos? To what degree did miscommunication and mistrust contribute to escalating tensions? Em que medida a falta de comunicação e a desconfiança contribuíram para o aumento das tensões? The non-aligned movement offered a third path. Why wasn't it more successful in mediating the conflict? O movimento não alinhado ofereceu um terceiro caminho. Por que não foi mais bem-sucedido na mediação do conflito? Was the policy of containment ultimately effective, or did it simply prolong the Cold War? A política de contenção foi, em última análise, eficaz ou simplesmente prolongou a Guerra Fria? The Berlin Wall became a potent symbol of division. Could its construction have been avoided through diplomacy? O Muro de Berlim se tornou um símbolo poderoso de divisão. Sua construção poderia ter sido evitada através da diplomacia? Considering the human cost, was any potential benefit of the Cold War worth the sacrifice? Considerando o custo humano, algum benefício potencial da Guerra Fria valeu o sacrifício? The fear of nuclear annihilation loomed large. How did this shape public opinion and political decisions? O medo da aniquilação nuclear pairava grande. Como isso moldou a opinião pública e as decisões políticas? Was the Soviet invasion of Afghanistan a turning point, or merely a symptom of existing tensions?
A invasão soviética do Afeganistão foi um ponto de virada, ou apenas um sintoma das tensões existentes? The collapse of the Soviet Union ended the Cold War. Was this a result of internal weaknesses or external pressures? O colapso da União Soviética encerrou a Guerra Fria. Isso foi resultado de fraquezas internas ou pressões externas? To what extent did cultural exchange programs help to bridge the gap between East and West during this period? Em que medida os programas de intercâmbio cultural ajudaram a diminuir a distância entre o Oriente e o Ocidente durante este período? Considering the continuity of classical thought, perhaps rebirth is a bit overstated when discussing the Renaissance. Considerando a continuidade do pensamento clássico, talvez renascimento seja um pouco exagerado ao discutir o Renascimento. Wasn't much of what we call Renaissance art already simmering in Byzantine and Gothic traditions? Não era grande parte do que chamamos de arte renascentista já fervilhando nas tradições bizantina e gótica? The economic factors fueling patronage, the rise of merchant families, seem crucial to understanding its flourishing, don't they? Os fatores econômicos que impulsionam o patronato, a ascensão das famílias mercantis, parecem cruciais para entender seu florescimento, não são? To what extent did the rediscovery of classical texts genuinely alter societal values, or simply provide new justifications for existing ones? Em que medida a redescoberta de textos clássicos alterou genuinamente os valores sociais, ou simplesmente forneceu novas justificativas para os existentes? One could argue the rebirth narrative conveniently overlooks the significant contributions of Islamic scholarship during the Middle Ages. Poderia-se argumentar que a narrativa do Renascimento ignora convenientemente as contribuições significativas da erudição islâmica durante a Idade Média. Isn't it fascinating how humanism, while appearing novel, drew heavily on Stoic and Epicurean philosophies? Não é fascinante como o humanismo, embora pareça novo, se baseou fortemente nas filosofias estoica e epicurista? The printing press undeniably accelerated the spread of ideas, but did it fundamentally change how people thought? A imprensa inegavelmente acelerou a disseminação de ideias, mas mudou fundamentalmente a forma como as pessoas pensavam? Considering the political instability of the Italian city-states, was a unified Renaissance culture even possible? Considerando a instabilidade política das cidades-estado italianas, uma cultura renascença, unificada foi sequer possível? How much of the Renaissance aesthetic was simply a reaction against perceived barbarity, rather than genuine innovation? Qual a parcela da estética renascentista que foi simplesmente uma reação contra a barbárie percebida, em vez de inovação genuína? The focus on individual genius often overshadows the collaborative nature of artistic workshops during that period. O foco no gênio individual frequentemente ofusca a natureza colaborativa das oficinas de artistas durante aquele período. Perhaps transformation is a more accurate descriptor than rebirth, acknowledging gradual evolution rather than sudden rupture. Talvez transformação seja um descritor mais preciso do que renascimento, reconhecendo a evolução gradual em vez de uma ruptura repentina. Do we risk romanticizing the Renaissance, ignoring the widespread poverty and social inequalities of the time? Corremos o risco de romantizar o Renascimento, ignorando a pobreza generalizada e as desigualdades sociais da época? The impact on women during this period feels particularly complex. Was it truly a progressive era for them? O impacto sobre as mulheres durante este período parece particularmente complexo. Foi realmente uma era progressista para elas? Considering the limitations of historical sources, how can we accurately assess popular perceptions of this rebirth?
Considerando as limitações das fontes históricas, como podemos avaliar com precisão as percepções populares deste renascimento? The influence of courtly love traditions on Renaissance literature is often underestimated, wouldn't you agree? A influência das tradições do amor cortês na literatura renascentista é frequentemente subestimada, você não concorda? Was the emphasis on classical antiquity a deliberate attempt to legitimize new political structures and ideologies? A ênfase na antiguidade clássica foi uma tentativa deliberada de legitimar novas estruturas e ideologias políticas? The scientific advancements of the Renaissance, while important, built upon centuries of earlier observations and experimentation. Os avanços científicos do Renascimento, embora importantes, foram construídos sobre séculos de observações e experimentações anteriores. It's interesting to note how the concept of Renaissance man itself is a relatively modern construct. É interessante notar como o conceito de homem renascentista em si é uma construção relativamente moderna. Considering the hype, perhaps Napoleon's strategic brilliance is a bit exaggerated given his ultimate failures. Considerando a comoção, talvez o brilhantismo estratégico de Napoleão seja um pouco exagerado considerando seus fracassos finais. One could argue that Cleopatra's allure overshadows her actual political acumen, doesn't it? Poderia-se argumentar que o encanto de Cleópatra ofusca sua real perspicácia política, não é mesmo? Isn't it interesting how Joan of Arc is often presented as purely saintly, ignoring the complexities of warfare? Não é interessante como Joana d'Arc é frequentemente apresentada como puramente santa, ignorando as complexidades da guerra? The narrative surrounding Genghis Khan frequently glosses over the sheer devastation his conquests wrought. A narrativa em torno de Genghis Khan frequentemente ignora a pura devastação que suas conquistas causaram. Perhaps Abraham Lincoln's image as the great emancipator simplifies a much more nuanced reality. Talvez a imagem de Abraham Lincoln como o grande emancipador simplifique uma realidade muito mais complexa. Often, Marie Antoinette is reduced to a frivolous figure when she was involved in complex court politics. Frequentemente, Maria Antonieta é reduzida a uma figura frívola quando ela estava envolvida em complexas políticas da corte. Don't you think Winston Churchill's wartime leadership is sometimes romanticized, overlooking certain controversial decisions? Você não acha que a liderança de Winston Churchill durante a guerra é, às vezes, romantizada, ignorando certas decisões controversas? It seems odd how Alexander the Great's military achievements often eclipse the brutality of his empire building. Parece estranho como as conquistas militares de Alexandre o Grande frequentemente ofuscam a brutalidade da construção de seu império. Considering the context, Queen Elizabeth I's Virgin Queen persona feels more like a calculated political strategy than genuine circumstance. Considerando o contexto, a persona de Rainha Virgem da Rainha Elizabeth I parece mais uma estratégia política calculada do que uma circunstância genuína. The focus on Thomas Jefferson's ideals frequently downplays his personal contradictions, doesn't it? O foco nos ideais de Thomas Jefferson frequentemente minimiza suas contradições pessoais, não é mesmo? Surely, the legend of Robin Hood bears little resemblance to historical reality. Certamente a lenda de Robin Hood pouco se assemelha à realidade histórica. It's a wonder how much of King Arthur's story is myth versus actual historical events. É surpreendente o quanto da história do rei Arthur é mito versus eventos históricos reais. One might suggest that Julius Caesar's reputation benefits from his own skillful self-promotion.
pode-se sugerir que a reputação de Júlio César se beneficia de sua própria promoção habilidosa. Perhaps the impact of Charlemagne is overstated when considering the fragmentation that followed his reign? Talvez o impacto de Carlos Magno seja exagerado ao considerar a fragmentação que se seguiu ao seu reinado? Doesn't it strike you as odd how much of Pocahontas' story is based on embellished accounts? Não te parece estranho o quanto da história de Pocahontas é baseada em relatos exagerados? The portrayal of Henry VIII often neglects the economic and religious factors driving his actions. O retrato de Henrique VIII frequentemente negligencia os fatores econômicos e religiosos que impulsionaram suas ações. Considering everything, it's possible that Florence Nightingale's contributions are sometimes simplified to fit a neat narrative. Considerando tudo, é possível que as contribuições de Florence Nightingale sejam às vezes simplificadas para se encaixarem em uma narrativa bem definida. It feels strange how much of the focus on Leonardo da Vinci is on his art, rather than his scientific pursuits. É estranho como grande parte do foco em Leonardo da Vinci está em sua arte, e não em seus esforços científicos. The lingering economic disparities in many post-colonial states are directly traceable to exploitative trade practices of the past. As disparidades econômicas persistentes em muitos estados pós-coloniais são diretamente rastreáveis às práticas comerciais exploratórias do passado. How significantly did imposed political boundaries contribute to ongoing ethnic conflicts? Em que medida as fronteiras políticas impostas contribuíram para os conflitos étnicos em curso? Considering the cultural exchange, was colonialism solely a destructive force or did it have some positive effects? Considerando a troca cultural, o colonialismo foi uma força puramente destrutiva ou teve alguns efeitos positivos? To what extent do former colonial powers bear responsibility for addressing contemporary issues in their ex-colonies? Em que medida as antigas potências coloniais são responsáveis por lidar com questões contemporâneas em suas ex-colônias? Isn't it fascinating how legal systems in numerous nations still reflect colonial origins? Não é fascinante como os sistemas legais em inúmeras nações ainda refletem origens coloniais? The psychological impact of colonialism, the internalized inferiority complex, remains a potent issue today, doesn't it? O impacto psicológico do colonialismo, o complexo de inferioridade internalizado, continua sendo uma questão poderosa hoje, não é mesmo? Do you think education systems in post-colonial countries were intentionally designed to serve colonial interests? Você acha que os sistemas educacionais em países pós-coloniais foram intencionalmente projetados para servir aos interesses coloniais? What role did religious institutions play in both justifying and resisting colonialism? Qual papel as instituições religiosas desempenharam tanto na justificação quanto na resistência ao colonialismo? The scramble for Africa fundamentally altered pre-existing political structures, leading to instability. A disputa pela África alterou fundamentalmente as estruturas políticas pré-existentes, levando à instabilidade. One could argue that the global power imbalance we see today is a direct legacy of colonial expansion. Poderia-se argumentar que o desequilíbrio global de poder que vemos hoje é um legado direto da expansão colonial. Considering infrastructure development, was it truly beneficial or primarily geared towards resource extraction? Considerando o desenvolvimento da infraestrutura, foi realmente benéfico ou principalmente voltado para a extração de recursos? The forced adoption of cash crops often led to food insecurity in colonized regions, a tragic consequence.
A adoção forçada de culturas comerciais frequentemente levava à insegurança alimentar nas regiões colonizadas, uma consequência trágica. It's remarkable how language continues to be a marker of colonial influence in many parts of the world. É notável como a língua continua sendo marcador de influência colonial em muitas partes do mundo. The dismantling of traditional governance systems created power vacuums exploited by new elites. O desmantelamento dos sistemas tradicionais de governança criou vácuos de poder explorados por novas elites. What about the impact on indigenous knowledge and its suppression during colonial rule? E quanto ao impacto no conhecimento indígena e sua supressão durante o domínio colonial? The rise of nationalism in colonized territories was often a direct response to oppressive policies. A ascensão do nacionalismo nos territórios colonizados foi frequentemente uma resposta direta a políticas opressivas. Isn't it ironic how colonial powers often justified their actions through claims of bringing civilization? Não é irônico como as potências coloniais frequentemente justificavam suas ações com alegações de trazer civilização. The long-term effects on land ownership patterns continue to fuel social unrest in many nations. Os efeitos a longo prazo nos padrões de propriedade da terra continuam a alimentar agitação social em muitas nações. The Republic of Sale, a pirate state in Morocco during the 17th century, presents a fascinating challenge to conventional narratives of power. A República de Salé, um estado pirata no Marrocos durante o século XVII, apresenta um desafio fascinante às narrativas convencionais de poder. Consider the Tunguska event, a massive explosion in Siberia, still shrouded in mystery despite decades of research. Considere o evento de Tunguska, uma explosão massiva na Sibéria, ainda envolta em mistério apesar de décadas de pesquisa. Few discuss the Anglo-Zanzibar War, the shortest war in recorded history lasting only 38 minutes. Poucas pessoas discutem a Guerra Anglo-Zanzibar, a guerra mais curta da história registrada, durando apenas 38 minutos. What about the story of Kutulan, a Mongolian princess and warrior who refused to marry any man she couldn't defeat in wrestling? E que tal a história de Kutulun, uma princesa e guerreira mongol que se recusou a casar com qualquer homem que não pudesse derrotar na luta livre? The Flores man, an extinct hominin species discovered on the Indonesian island of Flores, offers a unique glimpse into human evolution. O Homem de Flores, uma espécie extinta de hominídeo descoberta na ilha indonésia de Flores, oferece um vislumbre único da evolução humana. Isn't it remarkable how little attention is given to the Batavia Mutiny, a brutal tale of survival and desperation in 17th century Australia? Não é notável a pouca atenção dada ao motim de Batávia, um conto brutal de sobrevivência e desespero na Austrália do século XVII? The War of the Bucket, a bizarre conflict between Medina and Bologna in 1325 over a bucket, is surprisingly complex. A Guerra do Balde, um conflito bizarro entre Modena e Bolonha em 1325 por um balde, é surpreendentemente complexa. The story of the Behistun inscription, a multilingual inscription crucial to deciphering cuneiform, is often overlooked. A história da inscrição de Behistun, uma inscrição multilingue crucial para decifrar a escrita cuneiforme, é frequentemente negligenciada. The Kingdom of Aksum, a powerful trading nation in modern-day Ethiopia and Eritrea, deserves wider recognition. O Reino de Aksum, uma poderosa nação comercial na Etiópia e Eritreia modernas, merece maior reconhecimento. The rebellion of Queen Zinga of Ndongo and Matamba against Portuguese colonization is a testament to African resistance.
A rebelião da rainha Nzinga de Nongo e Matamba contra a colonização portuguesa é um testemunho da resistência africana. The Great Emu War in Australia, a military operation against emus, is a strangely comical yet revealing episode. A Grande Guerra das Emus na Austrália, uma operação militar contra emus, é um episódio estranhamente cômico e revelador. The history of the Dogger Bank battle between British and Dutch fishing fleets in the 17th century is a surprisingly violent affair. A história da Batalha do Banco Dogger entre as frotas de pesca britânicas e holandesas no século XVII é um evento surpreendentemente violento. The collapse of Cahokia, a pre-Columbian city in North America, remains an archaeological puzzle. O colapso de Cahokia, uma cidade pré-colombiana na América do Norte, permanece um enigma arqueológico. The story of the Mir people, an indigenous group from Florida who resisted Spanish colonization for centuries, is largely unknown. A história do povo Mir, um grupo indígena da Flórida que resistiu à colonização espanhola por séculos, é amplamente desconhecida. The events surrounding the Stanislavo pogrom in 1941, a horrific act of violence during World War II, should be remembered. Os eventos em torno do pogrom de Stanislau em 1941, um ato horrível de violência durante a Segunda Guerra Mundial, devem ser lembrados. The history of the flagellants movement in medieval Europe, a religious sect practicing self-flagellation, is quite disturbing. A história do movimento dos flagelantes na Europa medieval, uma seita religiosa que praticava autoflagelação, é bastante perturbadora. The role of women in the French Revolution extends far beyond Marie Antoinette and deserves deeper exploration. O papel das mulheres na Revolução Francesa vai muito além de Maria Antonieta e merece uma exploração mais profunda. The impact of the Haitian Revolution on global abolitionist movements is often underestimated. O impacto da Revolução Haitiana nos movimentos abolicionistas globais é frequentemente subestimado. Considering the shift from bronze weaponry to iron, how drastically did battlefield tactics change? Considerando a mudança de armamento de bronze para ferro, quão drasticamente as táticas de campo de batalha mudaram? Wouldn't you agree that the introduction of gunpowder fundamentally altered siege warfare? Você não concorda que a introdução da pólvora alterou fundamentalmente a guerra de cerco? The logistical challenges faced by ancient armies are often underestimated, don't you think? Os desafios logísticos enfrentados pelos exércitos antigos são frequentemente subestimados, você não acha? What role did naval power play in shaping the outcomes of conflicts during the Age of Exploration? Qual papel o poder naval desempenhou na formação dos resultados dos conflitos durante a Era das Explorações? The development of combined arms tactics seems pivotal. Could you elaborate on that? O desenvolvimento de táticas combinadas de armas parece fundamental. Você poderia detalhar isso? How did the societal structures of different civilizations influence their military strategies? Como as estruturas sociais de diferentes civilizações influenciaram suas estratégias militares? Do you believe technological advancements consistently dictate the course of warfare, or are there other factors at play? Você acredita que os avanços tecnológicos ditam consistentemente o curso da guerra, ou existem outros fatores em jogo? The impact of terrain on military campaigns is fascinating. Consider the Napoleonic Wars, for example. O impacto do terreno em campanhas militares é fascinante. Considere as guerras napoleônicas, por exemplo. From a strategic perspective, what were the key differences between Roman and Carthaginian warfare? Sob uma perspectiva estratégica,
Quais foram as principais diferenças entre a Guerra Romana e a Guerra Cartaginesa? The concept of a standing army represents a significant departure from earlier forms of military organization. O conceito de um exército permanente representa uma mudança significativa em relação às formas anteriores de organização militar. Could the effectiveness of cavalry be attributed to both technology and social status? A eficácia da cavalaria poderia ser atribuída tanto à tecnologia quanto ao status social? What influence did the Mongol conquests have on military thinking in both the East and West? Qual influência as conquistas mongóis tiveram no pensamento militar tanto no Oriente quanto no Ocidente? The use of psychological warfare throughout history is a surprisingly consistent element, isn't it? O uso da guerra psicológica ao longo da história é um elemento surpreendentemente consistente, não é? How did the Industrial Revolution impact not only weaponry but also the scale of conflict? Como a Revolução Industrial impactou não apenas o armamento, mas também a escala do conflito. The evolution of fortifications, from simple walls to complex star forts, is a compelling story. A evolução das fortificações, de simples muros a complexos fortes em estrela, é uma história fascinante. Considering the rise of guerrilla warfare, has conventional military strategy become obsolete? Considerando o aumento da guerra de guerrilha, a estratégia militar convencional se tornou obsoleta? The impact of communication technologies on battlefield coordination is often overlooked. O impacto das tecnologias de comunicação na coordenação do campo de batalha é frequentemente negligenciado. Do you think the development of air power truly revolutionized warfare, or was it an extension of existing principles? Você acha que o desenvolvimento do poder aéreo realmente revolucionou a guerra, ou foi apenas uma extensão de princípios existentes? Considering the vast distances, what methods ensured the safe passage of ideas along the Silk Road? Considerando as vastas distâncias, quais métodos garantiram a passagem segura de ideias ao longo da Rota da Seda? Isn't it remarkable how Buddhism spread eastward, fundamentally altering East Asian societies through the Silk Road? Não é notável como o budismo se espalhou para o leste, alterando fundamentalmente as sociedades asiáticas orientais através da Rota da Seda? The transmission of musical instruments and styles, a fascinating, often overlooked aspect of cultural diffusion, wouldn't you agree? A transmissão de instrumentos musicais e estilos, um aspecto fascinante, frequentemente negligenciado da difusão cultural, você não concorda? What role did oasis cities like Samarkand play in fostering this exchange of knowledge and goods? Qual papel cidades oásis como Samarcanda desempenharam no fomento dessa troca de conhecimento e bens? To what extent did the Silk Road contribute to the development of a shared Eurasian artistic vocabulary? Em que medida a Rota da Seda contribuiu para o desenvolvimento de um vocabulário artístico euroasiático compartilhado? Could one argue that the spread of technologies, like papermaking, was as impactful as the exchange of luxury items? Seria possível argumentar que a disseminação de tecnologias como a fabricação de papel foi tão impactante quanto a troca de artigos de luxo? How did differing religious beliefs interact and sometimes clash along these trade routes? Como as diferentes crenças religiosas interagiram e, às vezes, entraram em conflito ao longo dessas rotas comerciais? The exchange of agricultural products, think fruits, vegetables, spices, must have dramatically altered diets across continents. A troca de produtos agrícolas, pense em frutas, vegetais, especiarias, deve ter alterado drasticamente as dietas em todos os continentes.
What evidence suggests the Silk Road facilitated the spread of disease, alongside beneficial cultural elements? Quais evidências sugerem que a Rota da Seda facilitou a disseminação de doenças, juntamente com elementos culturais benéficos? Were there specific commodities that acted as catalysts for particularly significant cultural shifts? Houve commodities específicas que atuaram como catalisadores para mudanças culturais particularmente significativas? Considering the political instability along parts of the route, how did merchants mitigate risks and maintain trade? Considerando a instabilidade política ao longo de partes da rota, como os comerciantes mitigaram riscos e mantiveram o comércio? The influence on textile production, patterns, dyes, weaving techniques, seems incredibly profound. A influência na produção têxtil, estampas, corantes, técnicas de tecelagem, parece incrivelmente profunda. How did the Silk Road impact the development of cartography and navigational skills? Como a Rota da Seda impactou o desenvolvimento da cartografia e das habilidades de navegação? What can archaeological discoveries along the route tell us about daily life for those involved in trade? O que as descobertas arqueológicas ao longo da rota podem nos dizer sobre a vida cotidiana daqueles envolvidos no comércio? The exchange of scientific knowledge, astronomy, mathematics, medicine, is a compelling area of study. A troca de conhecimento científico, astronomia, matemática, medicina, é uma área de estudo fascinante. To what degree did the Silk Road contribute to the formation of cosmopolitan centers? Em que medida a Rota da Seda contribuiu para a formação de centros cosmopolitas? Considering the role of nomadic groups, how did they act as intermediaries in this cultural exchange? Considerando o papel dos grupos nômades, como eles atuaram como intermediários nessa troca cultural? How did storytelling and oral traditions travel along the Silk Road, shaping shared narratives? Como a narrativa e as tradições orais viajaram ao longo da Rota da Seda, moldando narrativas compartilhadas? Considering the societal disruptions of the Black Death, preparedness seems paramount for future outbreaks. Considerando as perturbações sociais da peste negra, a preparação parece fundamental para futuros surtos. Wouldn't you agree that historical accounts of quarantine demonstrate its effectiveness, despite the hardship? Você não concorda que relatos históricos de quarentena demonstram sua eficácia, apesar das dificuldades? The Spanish flu's impact on global trade offers a stark warning about interconnectedness in the modern world. O impacto da gripe espanhola no comércio global oferece um alerta contundente sobre a interconexão no mundo moderno. Examining Roman responses to plagues reveals how quickly social order can unravel under immense pressure. Examinar as respostas romanas às pragas revela o quão rapidamente a ordem social pode se desfazer sob imensa pressão. Do we truly understand the long-term psychological effects experienced after outbreaks like the Justinianic plague? Nós realmente entendemos os efeitos psicológicos a longo prazo vivenciados após surtos como a peste justiniana? Perhaps a deeper look into indigenous practices during epidemics could offer alternative approaches to containment. Talvez uma análise mais profunda das práticas indígenas durante epidemias possa oferecer abordagens alternativas para o controle. It's fascinating how the development of public health infrastructure was directly spurred by cholera outbreaks in the 19th century. É fascinante como o desenvolvimento da infraestrutura de saúde pública foi diretamente impulsionado pelos surtos de cólera no século XIX. One could argue that ignoring scientific advice during past pandemics consistently led to greater mortality rates.
Poderia-se argumentar que ignorar conselhos científicos durante pandemias passadas consistentemente levou a taxas de mortalidade maiores. The role of misinformation and conspiracy theories seems tragically consistent throughout history during times of crisis. O papel da desinformação e das teorias da conspiração parece tragicamente consistente ao longo da história durante tempos de crise. How did the economic consequences of past pandemics shape subsequent political landscapes? Como as consequências econômicas de pandemias passadas moldaram cenários políticos subsequentes? Surely, understanding historical travel patterns is crucial for predicting the spread of new diseases. Certamente, compreender os padrões históricos de viagens é crucial para prever a disseminação de novas doenças. The resilience shown by communities during past outbreaks, despite immense loss, is incredibly inspiring. A resiliência demonstrada pelas comunidades durante surtos passados, apesar da imensa perda, é incrivelmente inspiradora. Wouldn't it be prudent to analyze the effectiveness of different leadership styles during times of widespread illness? Não seria prudente analisar a eficácia de diferentes estilos de liderança em tempos de doença generalizada? Considering the impact on marginalized communities, past pandemics highlight existing societal inequalities. Considerando o impacto nas comunidades marginalizadas, pandemias passadas destacam desigualdades sociais existentes. Do we adequately remember and learn from the contributions of medical pioneers who fought these historical battles? Nós nos lembramos e aprendemos adequadamente com as contribuições dos pioneiros da medicina que lutaram nessas batalhas históricas? Perhaps a study of past pandemic art and literature could reveal deeper cultural anxieties. Talvez um estudo da arte e literatura de pandemias passadas possa revelar ansiedades culturais mais profundas. The speed with which some societies adapted to mask wearing in the past is quite remarkable, isn't it? A velocidade com que algumas sociedades se adaptaram ao uso de máscaras no passado é bastante notável, não é mesmo? Wouldn't you say that historical records of vaccination campaigns demonstrate their undeniable success? Você não diria que os registros históricos das campanhas de vacinação demonstram seu sucesso inegável?